Muitas famílias ficam aí vendo seus filhos sofrendo com sintomas, né? Como os de hoje, que nós vamos falar aqui nessa aula, como placas vermelhas no corpo, uma boca que incha, um olho que incha e coça, né? O que a gente chama de urticária, que são essas placas vermelhas, gente, tem um edema, um inchaço que vem por debaixo da pele, levanta essa pele um pouco, ela fica altinha e formam placas vermelhas, podem ser mais concentradas no rosto, pode se espalhar pelo corpo, pode ser, né, em uma grande extensão do corpinho da criança. E esse inchaço também que pode acontecer, que geralmente nessas partes mais molinhas do rosto, boca, olho, são as partes que mais incham, mas pode acontecer um maior inchaço, um maior edema também no corpo. A grande maioria das crianças vai apresentar esses sintomas na medida que ela tem um contato direto com a proteína do leite de vaca, seja por fórmula infantil, seja no início da introdução alimentar, quando a família já apresenta realmente algum alimento, né, derivado do leite ou mesmo o próprio leite de vaca para a criança. Apesar que é importante deixar esse recadinho aqui para vocês, a introdução de leite na vida da criança, né, leite derivados, para crianças alérgicas ou não alérgicas, é preconizado que seja feito após 1 ano de idade, tá? Inclusive para não favorecer o desmame materno. Mas a gente sabe que algumas famílias acabam oferecendo esses alimentos de forma mais precoce para a criança, e aí na hora que ela tem esse contato direto ali com a proteína, seja na fórmula, e muitas vezes, gente, esse contato com a fórmula acontece, né, com a proteína do leite de vaca, porque essas fórmulas mais tradicionais, infantis, são todas à base da proteína do leite de vaca. Ali, claro, é um pó totalmente mexido pela indústria, ele vai ser trabalhado, a quantidade de proteína do leite de vaca vai ser um pouco reduzida, aumenta em gordura, em carboidrato, mexe-se na proporção ali de vitaminas e minerais para ficar o mais próximo possível do leite materno. Mas a base proteica, né, das fórmulas normais é de proteína do leite de vaca. E muitas vezes a criança tem esse contato precoce ainda lá na maternidade, por algum motivo, né? Às vezes é necessário realmente, às vezes não é tão necessário assim, às vezes a família fica sabendo, às vezes a família não fica sabendo desse contato, né? Algumas maternidades ainda, gente, tem essa prática de depois que o bebê nasce, separa o bebê da mãe, né? Mesmo sem necessidade, mesmo o bebê estando super bem, não tendo qualquer problema, infelizmente a gente ainda tem essa prática em algumas maternidades, né? A gente luta aí por toda uma parte humanizada de parto e trabalho de parto para que esses bebês, desde que eles nasçam bem, não tenham qualquer problema, né? Não precisem realmente ficar internados ou em observação, enfim, que esses bebês fiquem perto dos pais o tempo inteiro, né? Perto ali da mãe, que já receba, né, naquela primeira hora, que a gente chama hora de ouro, o aleitamento materno, inclusive para estimular, vai sair ali o colostro, que é muito importante para hidratar o bebê, e vai estimular também a descida do leite materno. Mas muitas vezes é oferecido, eu nem sei porquê, né? Muitas vezes nem tem muita explicação, porque a mãe está ali disposta a amamentar, tem o colostro, né? Tem que ser estimulado, tem que colocar o bebê, e a maternidade já apresenta essa fórmula de forma muito precoce, né? E os estudos científicos mostram, gente, que essa apresentação precoce da fórmula à base de leite de vaca para a criança, isso aumenta muito o risco da criança desenvolver alergia à proteína do leite de vaca, por uma questão de imaturidade do sistema imunológico da criança, né? Ela nasce ali com poucas células de defesa, células um tanto quanto ainda imaturas, nessa questão aí de reconhecimento correto, né, do que seria realmente agressivo para o corpo da criança, qual proteína que ela deveria reconhecer ali para identificar que é um vírus, que é uma bactéria, que é um fungo, que é um protozoário, né, substâncias que realmente, entidades ou organismos, né, micro-organismos que realmente iriam fazer mal para o corpo da criança, mas por uma imaturidade, né, o bebê muito novinho ali acaba reconhecendo que a proteína de um alimento faria mal. Até porque a proteína do leite de vaca, gente, é muito diferente da proteína do leite materno, que é compatível com o corpo da criança. Então, por isso, muitas crianças, né, e cada vez mais essa incidência de alergia à proteína do leite de vaca
está aumentando muito. E quando a criança tem esse contato direto com a fórmula, grandes chances dela fazer, né, de forma muito rápida, ou em até no máximo 2 horas, essas placas vermelhas e esse inchaço no rosto. Então, os exames de sangue e o prick test, gente, eles vão auxiliar exatamente, né, o médico a fechar o diagnóstico nestas crianças que apresentam esse tipo de sintoma, que acontece de forma muito rápida ou imediata, né? E a gente chama de classe de sintomas IgE mediados, porque tem a mediação, a participação desse tipo de célula de defesa, que é o anticorpo da classe imunoglobulina E. E é isso que é dosado no sangue. Agora é importante falar, gente, em relação aos exames, né, mesmo para as crianças ali que fazem as placas vermelhas e os inchaços, que o exame auxilia o médico no fechamento do diagnóstico e no acompanhamento do tratamento, porque esses exames também o médico vai pedindo ao longo do tempo, ao longo da caminhada, para saber como é que estão os níveis de IgE, né? Se esses níveis estão aumentando, isso quer dizer que a criança ainda não está conseguindo produzir células de regulação desses anticorpos, né? Então ainda não está ali tendendo, né, a caminhar a tolerância, a cura, naquele momento, ou se a IgE já está caindo. Isso mostra para o médico que a criança já está conseguindo produzir, né, os linfócitos T regulador, que regulam a produção desses anticorpos específicos para reação a alimentos, e a criança está tendendo ali já a caminhar, né, é uma caminhada muito individual, cada criança é de um jeito, cada criança vai reagir para um alimento, cada criança vai ter um grau de sensibilidade, cada criança vai ter um conjunto de alimentos ali que ela reage ou não, às vezes reage só ao leite realmente. Então o médico vai analisar isso tudo junto com os exames que vão auxiliar. Agora, olha só que interessante, tem criança, gente, que dá positivo para o exame de sangue ou para o prick test para um alimento ou para uma proteína alimentar, mas quando come o alimento, quando entra em contato lá com, por exemplo, o leite, o ovo, o trigo, a banana, o feijão, a carne, o frango, enfim, qualquer alimento, por mais que tenha dado positivo no exame de IgE ou no prick test, mas quando come o alimento não tem qualquer sintoma. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Né? Está investigando, a criança está com outros sintomas, o médico acaba pedindo exames de IgE para avaliar se pode ter alguma alergia alimentar. Esse exame vem positivo, e aí o médico vai questionar a família. Olha, quando a criança tem um contato com tal alimento que deu positivo aqui no exame de sangue, apresenta algum sintoma? Não, sempre comeu, não apresenta nenhum sintoma. Logicamente, o médico vai avaliar ali, olha, ela apresenta aí alguma questão de pele, ele vai investigando ele melhor. E aí, pode-se chegar à conclusão que realmente a criança come o alimento e não tem qualquer problema em comer o alimento. A criança é alérgica? Não, ela não é alérgica. Ela é sensibilizada, ela produz o anticorpo, mas ela não faz as reações alérgicas, né? Ser alérgica é você ter o contato com o alimento e toda vez que tem um contato com o alimento produzir aquele tipo de sintoma de reação de pele, respiratória ou gastrointestinal. Então, a criança pode ter IgE positiva. Geralmente, gente, depende do laboratório, né? Eu já vi parâmetro aí acima de 0,10 para positivo, aí tem um grau baixo, moderado ou alto, ou acima de 0,35, tá? Para as IgEs específicas no exame de sangue. E o prick test, o alergista vai medir o tamanho da pápula, que é aquela bolinha vermelha que vai dar ali em volta da picadinha que ele colocou o extrato da proteína daquele alimento. Então, dependendo dos milímetros que dê ali, geralmente acima de 4 ou 5, se eu não me engano, ele vai dar como positivo. E aí, tem também, eu tenho caso, é muito raro de ver, mas eu tenho um caso, né, de uma criança que está no meu programa de acompanhamento, eu acompanho, ela faz placa vermelha, ela faz edema de face, então ela seria uma clássica criança IgE mediada, né, quando as reações alérgicas são mediadas por anticorpo, acontecem até 2 horas após o contato com a proteína do leite de vaca, e os exames de sangue dela para IgE específica dão todos abaixo de 0,10. Então isso acontece, por isso que o exame auxilia. Então a criança pode ser positiva no exame e ter o contato com o alimento e não ter reação, então a criança é sensibilizada, mas não é alérgica, e a criança pode apresentar os sintomas, né? Isso é raro, pode apresentar os sintomas e
não apresentar o IgE alterado no exame de sangue. Essa criança, obviamente, acompanhada por uma alergista, e aí eu perguntei à mãe, falei, o que a alergista falou desse resultado do exame dela, né? Porque é muito incomum, eu nunca tinha pegado um caso assim. E ela falou, realmente a alergista falou que é fora do comum, mas pode acontecer. Então, até isso pode acontecer. Mas na grande maioria dos casos, quando a criança faz esses sintomas, vai apresentar alteração de IgE para o alimento. Então, é realmente um exame que ajuda muito o médico a fechar o diagnóstico e no acompanhamento da alergia, para ver se a criança já está caminhando ali em direção à tolerância, para o médico avaliar qual é o momento de fazer o TPO, teste de provocação oral, né? Na medida que esse alimento ele é retirado, qual seria o melhor momento para ele ser reintroduzido na alimentação da criança, para avaliar se ela já está tolerante àquele alimento ou não. Gente, muito importante, tá? Isso aqui, esse alerta para vocês. Criança que produz IgE para algum alimento, então ela pode apresentar esses sintomas, né? Hoje a gente está falando mais especificamente das placas vermelhas e dos edemas, né? Angioedema e urticária. Mas também ela pode apresentar IgE positiva nos sintomas mistos, que tem a presença dessas outras células de defesa, que não aparecem nesses exames, mas pode ter a presença do anticorpo específico para o alimento. A gente chama de sintomas mistos, que são a asma ligada à alergia, a dermatite atópica, que é uma outra lesão de pele, onde a pele da criança ela fica bastante assim, parece com o aspecto de ressecado, fica rugosa, um grosseirão, pode dar feridas, pode até abrir um pouquinho a pele. Então é um aspecto um pouquinho diferente da urticária, né, que é uma placa vermelha que levanta, mas fica essa dermatite atópica, essa parte, fica até uma parte esbranquiçada, algumas partes mais avermelhadas, inflamadas, fica com esse aspecto de grosseirão, é uma pele mais sensível do que o normal, é uma pele que tende a desidratar muito fácil, porque as fibras são muito abertas, né, pode ter a presença de IgE também, tá? Isso é importante falar. Então, às vezes o exame dá positivo, mas a criança tem uma reação mista. Não é placa vermelha, mas é uma dermatite. Não faz angioedema, mas tem uma asma, às vezes, que está ligada à alergia alimentar.